Salve, muito boa noite. O Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar de política. Política decide a sua vida, a sua casa, a escola dos seus filhos e a sua vida em geral, né? Muito bom. Olha, nós estamos num momento muito decisivo do país. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro fez ali um paralelo da importância das eleições deste ano, definir as próximas décadas. E aí vem indicações para o Supremo Tribunal Federal, nomeação aqui na Esplanada dos Ministérios e presidências dos bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, ou seja, o presidente da República não é só para enfeitar o terceiro andar do Palácio do Planalto. É isso. Hoje, aqui nessa bancada, o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado. Sei que está tendo uma votação importante na Câmara, né? E o senhor dispensando o seu tempo para falar aqui com nossos telespectadores. Muito boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, né, da Maria, estar aqui com vocês, né? Estar aqui podendo participar desse momento. Embora tenha essa votação aí, mas eu acho que aqui também é muito importante a gente poder conversar aí com todo mundo que nos assiste, né? Muito bem, muito obrigado. E olha, esta noite a minha parceira de sempre aqui no Frente a Frente, a Denise Rotenburg, deu uma saída, vai ficar uma semana fora. E aqui hoje é a Lara Monteiro. Lara, vai ser uma boa conversa, né? Muito boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. É um prazer dividir a bancada com vocês, representar minha amiga Denise, que está de férias no momento e que certamente semana que vem vai estar conosco aqui. E muito obrigada pelo convite. O deputado Osmar Terra está no 6º mandato de deputado federal, já foi prefeito na cidade de Santa Rosa, foi ministro do governo Temer, no ministro do Desenvolvimento Social e também no governo Bolsonaro da Cidadania. Muito boa noite, deputado. Boa noite, Lara. Boa noite. Deputado, eu queria entender um pouquinho do senhor, em que momento da pandemia nós estamos vivendo agora? Bom, eu desde o início falei que a pandemia tem um ciclo, né? E que não adiantava fazer lockdown, como não adiantou, né? O Rio Grande do Sul, que fez um lockdown, assim, chegou a fazer um lockdown muito radical, com bandeiras pretas e tal, foi o período que mais morreu gente, né? Quer dizer, que não teve resultado. Eles chegaram até a anunciar que tinham evitado 300 mortes em abril de 2020, o governador anunciou que tinha evitado 300 mortes com lockdown, tinham 100 mortes naquele período. Hoje nós estamos com mais de 38 mil mortes, não evitou nada, né? Não adiantou. Então eu sempre condenei isso, né? Aí no começo a gente fez uma previsão, porque a gente achou que era só uma cepa, né? Todas as pandemias anteriores foi sempre uma cepa, né? E o que nos surpreendeu a todos, inclusive aos laboratórios que fazem a vacina, foram as novas cepas, né? E uma mutação no vírus, né? Que faz o vírus contaminar mais rápido e ele vai atrás daquelas pessoas que ainda não foram contaminadas pelas cepas anteriores. E com isso também vai aumentando o número de pessoas imunizadas naturalmente. Isso tem um peso muito grande, né? Quem é imunizado naturalmente é exposto ao vírus inteiro, então ele tem anticorpos para toda a estrutura do vírus. A vacina, ela forma anticorpos para uma determinada parte do vírus, só se aquela parte sofre mutação, ela não faz efeito. Então, o que aconteceu foi que em 2 anos já de pandemia, né, se somou várias cepas, um número gigantesco de pessoas com anticorpos e que acabou jogando agora com a última cepa, então, que contaminou muito rapidamente todo mundo. Acho que foi talvez o vírus mais infectante que já apareceu na história, né? Acho que 90% da população já deve estar contaminada, né? E com isso está indo para baixo. Ele está caindo agora, o número de casos por dia está caindo 2% ao dia, desde 31 de janeiro, no Brasil. Então isso significa que, e no mundo, é bem paralelo, assim, o mundo caindo desde o dia 26 de janeiro, e no Brasil, 26 e 31 de janeiro estão caindo juntos, na mesma velocidade, 2% ao dia. Então eu acredito que até a 3ª semana de março nós vamos ter, a pandemia vai estar praticamente zerada, vai virar o que eles chamam de endemia. O vírus vai ficar por aí, mas não vai ter mais nenhum surto grande, não vai ter mais esse medo que a população tem. É a mesma pandemia, deputado, do início? É a mesma coisa, a mesma pandemia, o mesmo vírus?
é o mesmo vírus com mutações. Ele não chegou a ser um outro vírus. Que aí teria que começar tudo de novo, né? Sim. Mas eu fiquei com essa impressão, porque há muita reinfecção, né? Mas não é tão... O número de reinfecção, o percentual de reinfectados é muito menor que o percentual de vacinados que se contaminou, né? Que pegou o vírus depois de vacinado. É que essa cepa, ela foi extremamente infectante. É essa, né? As outras, a reinfecção foi muito pequena, em qualquer outra cepa. E existem alguns estudos que dizem que essa contaminação em massa, de fato, vai transformar no final dessa pandemia. O senhor comentou sobre a endemia. Em que momento que a gente pode saber quando transforma de pandemia para endemia, por exemplo? Quando termina o surto, aquela curva cai e vai quase para o zero. Aí, praticamente, isso que aconteceu no H1N1, que aconteceu na gripe russa em 77, na Hong Kong, que agora teve o H3N2 aí da Hong Kong circulando de novo, né? A gripe asiática, né? E lá atrás a gripe espanhola, que foi a mais terrível de todas, né? Então, todas elas têm um ciclo, quando cai lá embaixo, diminui muito o número de casos, praticamente fica muito baixo, o número de mortes também fica zero, ou fica muito próximo Essa de zero. pergunta da Lara é muito interessante, deputado, porque já existe um estudo no governo, no Ministério da Saúde, para fazer essa reclassificação, né? É a hora disso. Eu acredito que está todo mundo vendo que não tem... Sabe o que acontece, Maria? Chega um ponto que não tem mais quem contaminar. O vírus já contaminou todo mundo, quase. 90% da população, ou sintomaticamente ou não, ou fez uma vacina num momento que a vacina pode ser mais eficaz, que não é o caso agora, né? ou se contaminou. E a imunidade natural é muito poderosa. Ela que, se não fosse a imunidade natural, nós morreríamos na primeira epidemia que ocorreu no mundo, né? A imunidade natural é que derruba. Inclusive a imunidade natural que faz com que o ciclo de sintomas seja 5, 7 dias. Se não fosse a imunidade, os anticorpos se criam, a gente ia ficar com sintoma tempo indeterminado. É interessante que o deputado Osmar Terra, ele foi secretário de saúde durante 8 anos e pegou uma grande epidemia, né, do H1N1. Com a pandemia, do H1N1, no mundo todo. Desceu aqui pela Argentina, pegou o Sul, onde o senhor era... Começou pelo Sul, era secretário de saúde. Nós nem sabíamos o que estava acontecendo direito, o poder que aquele vírus tinha, né? Ele era muito letal. Ele só não tinha letalidade, ele matava muito rápido. Em uma semana ele matava as pessoas. E matava jovem, né? Matava jovens, gestantes. O alvo eram gestantes, jovens, obesos, jovens e crianças. Os velhos, os idosos não eram afetados. Aí depois se tem uma teoria, que eu acho que é verdadeira, que quem pegou o H2N2, que foi o vírus da epidemia da gripe asiática, da pandemia da gripe asiática em 57, quem nasceu antes de 57 teve uma imunidade cruzada, ficou com anticorpos, que a gripe asiática... Esse H1N1 é da gripe aviária, né? Não, é da gripe suína. Suína. Então, quem pegou H2N2 não pegou H1N1. Não tinha idoso em UTI, sabe o que é isso? A população mais frágil, 80 anos, 90, não tinha ninguém. Era só jovens, grávidas e crianças. E mesmo assim, naquela época, como foi o primeiro estado a receber o impacto, nós criamos um comitê científico, discutimos muito e vimos que as crianças se contaminavam mais fora da sala de aula do que dentro, se a sala de aula está organizada. Então, nós não fechamos escolas, não fechamos restaurantes, só baixamos protocolos de cuidados. Né? Então, funcionou tudo. Né? Por isso que eu achei tão estranho, de repente, achar que fechar todo mundo ia escapar de um vírus respiratório. Ninguém escapa de um vírus respiratório. É muito, muito difícil escapar de um vírus respiratório. Tu pode ganhar tempo em relação a ele, né? Um distanciamento e tal, mas aquele negócio de achatar a curva, não funcionou nada daquilo. Né? Sim. Nada daquilo, fecharam tudo, trancaram tudo, e os períodos que trancavam eram os períodos que tinham mais mortes. E outra coisa, uma coisa interessante, Zé Maria, que o Ehud Kiron, que é o imunologista da Universidade de Tel Aviv, o chefe do departamento, ele fez uma crítica dura ao ministro da Saúde de Israel, agora dizendo isso. Quem é que lhe disse que as ondas
numa pandemia obedecem à sua vontade. O senhor fechando as pessoas em casa, o senhor controla, ninguém controla. Elas vão e voltam sozinhas. Todas as ondas epidêmicas são assim, né? E quando elas cedem por causa da imunidade natural que aumenta, né? Sim. E o efeito da vacina em relação a essa população que foi vacinada, que teve já o contato com o vírus, isso também ajuda numas próximas cepas ou isso ainda não? Se elas criaram anticorpos, sim. O problema é que as vacinas, a tendência delas foi não criar anticorpos, porque elas foram feitas para a cepa original. Elas foram feitas para a cepa de Wuhan, né? Elas foram desenvolver, essas vacinas estavam prontas em maio de 2020. Elas não ficaram prontas agora, em maio de 2020. Elas depois foram testadas. Uma vacina precisa de muito tempo para testar, nós fizeram tudo às pressas. Então elas foram, na verdade, vacinas experimentais, né? E montadas para um vírus que não existe mais, uma cepa que não existe mais. O que acontece com a cepa? Quanto mais rápido uma cepa contamina, ela ocupa o lugar da outra, ela não deixa a outra contaminar. Ela entra antes na célula, né? Ela contamina as pessoas, né? Então a outra desaparece. Fica só aquela. Por isso que é uma sucessão de ondas, cada uma de uma cepa diferente. Agora, contaminou tanta gente que quem se contaminou para o vírus inteiro, né, que são as pessoas que foram contaminadas pelo vírus, 99,6% não morre, né, fica protegido para o resto O senhor, por deputado, muito tempo. o senhor esteve em Wuhan, né? Se não me engano, em setembro. Bem na época que começou a circular o vírus. Foi em Pura setembro coincidência, né? Foi de dos Jogos 2019. Militares. Jogos Mundiais Militares. E não se falava nesse assunto. Não, ninguém sabia que tinha. Eles descobriram e fizeram o diagnóstico do vírus no dia 29 ou 30 de dezembro de 2019. Mas já estava correndo por lá, né? Provavelmente desde outubro, no mínimo, já estava andando o vírus lá. E o senhor foi o primeiro a falar sobre esse assunto, sobre a pandemia, a extensão possível da pandemia. E o senhor meio que minimizou, não tinha ideia exata do que viria, né? Ninguém tinha, né? Quem é que acertou? É. Conhece alguém que acertou? Ninguém acertou nada, né? Porque no começo se pensava que ia ser uma cepa só. Aquela cepa seguiu o que a gente tinha previsto. Ela aumentou até abril, final de abril, maio, e depois começou a cair. Só que quando ela estava caindo, deu uma mutação e surgiu uma nova cepa, que foi mais rápida e foi buscar quem não estava contaminado ainda. Então aquela estava fechando o ciclo com, sei lá, em Madrid eram 17% da população contaminada, já estava terminando, né? Quando surge outro ciclo, outra cepa, vai a 40%, depois foi a 60%, né? E algumas mais letais que afetavam o pulmão, né? Muito pulmão. A P1 foi a pior de todas, a cepa amazônica, aquela, que entrou, no Amazonas entrou em janeiro, né? Mas no Brasil o pico foi em março, né? Não há barreira, né? Não tem, ninguém segura um vírus. Eu ouvi falar que no Amazonas a quantidade de chineses e tal, empresários, né, que frequentam lá a Zona Franca de Manaus é muito grande. A Zona Franca o problema é o seguinte, o pessoal fala da África, a África tem poucos casos, né? Por que a África tem poucos casos até hoje? A África do Sul agora foi onde surgiu a Ômicron, né? O ciclo começou em 11 de novembro e terminou em 16 de dezembro. Começou a cair em 16 de dezembro, agora está no fim lá. Foi o primeiro lugar. Por que subiu e desceu e teve pouca gente internada se só 27% da população estava vacinada? A imunidade natural, né? A imunidade que o próprio vírus causa, né, que fez isso. E por que as pessoas ficam com sintomas leves? Muita gente diz que é por causa da vacina. Na minha opinião, não é. É porque ele não ataca o pulmão. É uma cepa que não ataca o pulmão. Quem ataca o pulmão dá formas graves, né? Ah, mas morreu gente da Ômicron? Morreu. Pessoas que estavam mais debilitadas, que tinham outras doenças. Essas tinham um risco maior, como sempre. Mas proporcionalmente ao número de casos, ela é quase 30 vezes menos letal do que as outras, né? E ela, como está contaminando tão rápido, acho que nós chegamos já a 90% da população, né? Ela vai terminar. Vai se formar a imunidade natural, a imunidade coletiva ou de rebanho, que parecia um palavrão lá na CPI. Né? Mas é um nome feio mesmo. É um nome feio, horroroso, eu acho que é horroroso. Mas é o nome científico.
todas as pandemias do mundo terminam com imunidade de rebanho. Todas, inclusive as gripes de inverno, terminam quando formam uma quantidade tão grande de pessoas já com vírus imunizadas que terminam. E quando termina essa pandemia, nesse pós-pandemia que a gente vai viver, se Deus quiser, em breve, como que a gente fica com a questão das máscaras, com a questão do Sistema Único de Saúde, como que a gente vai reestruturar essa vida pós-Covid? Eu acho que tem que voltar ao normal. Senão, cada vez que tiver uma pandemia, o mundo para, o mundo fica alterado, né? Eu acho que volta ao normal, porque some o vírus. O vírus vai ficar muito residual. Né? Resumindo aí pelo que o senhor diz, quem se contaminou no início, no vírus cheio, total, né? Sim. Ele teve mais chance de morrer, né? Quem é contaminado agora tem mais possibilidade. Eu entendo até que o treinamento médico, né? Conhecimento de como lidar, tudo isso ajuda. Ou não é exatamente a estrutura? Não, mas a característica, cada vírus tem uma característica. Por exemplo, a P1 foi mais letal porque o vírus ataca mais o pulmão, de forma mais violenta, mais intensa. E essa não. Os sintomas são mais de vias aéreas respiratórias superiores. Tratamento zero, você não acredita? Não, o tratamento pode ter. Nós passamos toda a pandemia do H1N1 achando que o oseltamivir salvava, o Tamiflu, salvava vidas. Todas as pesquisas longitudinais foram feitas depois, 10 anos depois, fazendo pesquisas longitudinais, mostraram que ele não teve impacto nenhum. Ele não salvou uma vida. Todo mundo achava. Agora, pode ser o contrário. Pode ter um medicamento, a hidroxicloroquina, ivermectina, tem mais chance até, de serem medicamentos que diminuem o dano à célula. Mas isso aí nós vamos ver agora. Vai ter tempo para se analisar isso. Perfeito. Nós estamos aqui com o deputado Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, ex-secretário de Saúde, um conhecimento muito forte sobre isso e que acompanhou muito de perto essa epidemia que, segundo ele aqui, já está ficando mais amena e com tendência a acabar pelo menos essa fase. É isso, nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e em seguida estaremos de volta aqui no Frente a Frente.